Vamos estudar? Terça-feira, vamos para a atividade do EMAI 5.3, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre termômetros e temperatura, tá bem? Olhem, você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? E olhem aqui como ele é representado, né? E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius, como ele foi o estudioso que sugeriu usar grau, né, para medir temperatura. Então, essa forma de medir ganhou o nome dele, por isso que existe então a letra C, como nós já falamos um pouco disso ontem. Então, vamos lá. Leia cada situação a seguir e responda as questões. Primeiro, Lúcia levantou às 6 e a temperatura era 19 graus. Olhem, a Pro vai grifar de lápis amarelo porque o marca-texto, ele mancha o meu livro. Então, olhem só, ela levantou às 6 horas e qual era a temperatura? 19 graus. Nós temos uma informação aqui. Ao meio-dia já estava 28 graus Celsius. Ó, meio-dia, qual era a temperatura? 28. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus. Às 18 horas, ou seja, à tarde, 24 graus. E às 22, o termômetro registrava 20 graus. Então, último horário, 20 graus. Então, aí nós temos um cenário. Foi o que aconteceu no dia da Lúcia. Agora, vamos ver. Em qual desses horários fez mais calor? Tá fácil para nós olharmos? Está? Pois nós sabemos que no termômetro, quanto maior, né? Quanto mais alta que se marcar, mais quente, certo? Mais quente vai ficando. Então, aqui no caso da Lúcia, qual foi o horário que a gente olha e fala, ah, já sei. Vamos ver, será que foi às 19 graus, 28, 24 graus ou 20? Nós temos que observar que graus, né, está marcado aqui, bem identificado, e a gente não pode confundir com o horário, certo? Então, tá fácil de saber, né, que foi qual o horário? Ao meio-dia. Por quê? Foi o horário que fez 28 graus, a temperatura mais alta, certo? Ao meio-dia. Em que horário a temperatura foi menor? Olhem, se começou com 19 graus, subiu para 28, baixou para 24 e depois para 20, a menor foi quando ela se levantou, que era o quê? Às 6 da manhã. Olha o que está perguntando, o horário. Então, às 6 horas. Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Quando a gente vê uma questão desse tipo, a gente fala, ai, que fácil, vou contar. Por quê? Se nós sabemos que às 6 horas a temperatura era 19 e às 18 horas era 24, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar a diferença. Não é fácil fazer isso? É. E como que a gente pode fazer uma conta tão simples dessa sem errar? Ah, a Pro vai dar uma dica enorme. Então, vamos lá. Bem, olhem a super dica que a Pro vai dar para vocês. Quando se tem que fazer alguma coisa para contar intervalo, você pode fazer uma reta numérica ou um termômetro. Letra C. Qual a diferença de temperatura entre 6 e 18 horas? Então, aqui eu representei 6 horas, tá? Que quantos graus? 19. E às 18, quantos graus? 24.
Como que eu faço para contar e não errar? Olhem só a diferença da temperatura entre 6 e 18 horas. Eu vou contar daqui até aqui. Eu posso contar essa primeira marcação? Não, e tem gente que conta 1, 2, 3, aí acaba errando. E como que eu vou contar então? Ó, vou contar assim. 1 grau, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu contei de 19 para 24. Quantos graus, então? Qual é a diferença? 5 graus, tá bem? Então, eu já coloquei aqui a resposta, 5 graus Celsius, certo? Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Vamos ver? Entre 18 e 22 horas, olha, 18 horas estava aqui e 22 horas, olha onde veio. O que aconteceu com a temperatura? Se estava em 24 graus e veio para 20, é porque ela caiu, tá bem? Tá bem nítido aqui, ó, que a temperatura caiu, certo? Então, o que eu vou escrever aqui? Que ela caiu. Se eu quiser ser mais específica, o que eu posso dizer? Quantos graus que ela caiu? Nem está perguntando. Mas como que eu contaria? Eu contaria o inverso. Vou contar aqui o 24? Não. Vou contar 1, 2, 3, 4. Então, caíram 4 graus, certo? É algo que eu tenho que prestar muita atenção, porque 18 para 22 dá-se a impressão que vai aumentar, quanto na verdade é o contrário, porque eu não estou contando as horas, e sim o que? A temperatura, tá bem? Vamos agora orientar o Pedro. Vamos ver o que vai acontecer neste dia com ele. 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus. Ao longo do dia, a máxima chegaria a 30 graus, com chuva no final da tarde. Chuva. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Parecem os dias atuais, né? Vamos fazer uma sugestão para ele? Bem, o que vocês escreveram aí para o Pedro? Olha o que a Pro aconselhei bem, como se fosse meu filho, certo? Eu disse assim: Pedro, saia de casa com um casaco. Por quê? Olha, vai fará 13 graus, ou estará frio, né? Uma temperatura baixa. Vista também uma camiseta. Por quê? À tarde, o que vai acontecer? Ao longo do dia, vai chegar a 30 graus. E quem aqui já não foi para a escola de moletom, porque estava meio fresco? Aí chega lá, vai brincar, esquenta e fala: ai, Pro, não aguento de calor. Fala: tira o moletom. Ah, mas eu tô sem a camiseta por baixo, não é? Quem aqui já não fez uma coisa dessas? Então, o Pedro, ele tem que saber que ele tem que ir com uma camiseta por baixo, é claro. E leve o guarda-chuva, porque vai chover. É o que está dizendo o quê? A previsão do tempo. Então, a previsão do tempo é algo que serve para nos orientar como nós temos que proceder durante o dia, tá bem? Vamos para a próxima questão. Olhem, numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia. Não, aqui, olha, a gente tem um erro. Não é para 10 graus, e sim cairia 10 graus, porque não vai cair de 27 para 10, cai 10 graus. Risquem esse para, tá bem? Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Se eu não tirar esse par, era só por 10 graus aqui, mas não, era 27 e caiu 10 graus. Bem, para eu contar, eu vou voltar aqui no meu termômetro, certo? Como que eu vou contar?
Se a temperatura, olha lá, dizia que estava onde? Em 27 graus, aqui. E o que aconteceu com ela? Ela caiu, certo? Caiu 10 graus. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veio para quantos graus? Para 17, certo? Então, quantos graus que foi marcado? 17 graus Celsius. Vocês podem pensar, eu acho que eu não vou fazer o termômetro, dá muito trabalho, eu preciso fazê-lo assim tão grande? Claro que não. Aí no material de vocês podem fazer aqui, ó, nesta parte do livro. O que a Pro quer ensinar é que se vocês se utilizarem de estratégias, de esquemas, desenhos, né, para fazerem as operações, vocês acertam muito mais, tá bem? Beijos!